Quero saber agora de você, se você tivesse que apresentar o seu projeto de país em 3 grandes pilares, em 3 grandes frentes, quais seriam essas frentes? Eu acho que uma das frentes que eu acredito que uma deveria ser realmente a primordial é a questão do olhar a partir da perspectiva da sustentabilidade, né? A gente não pode ver o futuro sem a gente ver exatamente o que é que nós vamos trabalhar em prol do meio ambiente, em prol da sustentabilidade, em prol da vida das pessoas. Quando você cria, por exemplo, um governo, ou um governo, né, seja ele em qual instância for, você tem que estabelecer ali as várias secretarias, e todas elas deverão estar entrelaçadas com o sentimento de fato do meio ambiente, da sustentabilidade. A Secretaria de Educação tem que olhar a partir da perspectiva do meio ambiente. A Secretaria, por exemplo, de Economia tem que olhar a partir da perspectiva do meio ambiente. Eu tenho que tributar analisando exatamente o incentivo fiscal para a parte do verde. Inclusive, a gente está agora com um projeto na reforma tributária para pensar exatamente o imposto verde, ou seja, incentivar fiscal, do ponto de vista fiscal, aqueles que querem investir no meio ambiente e punir, aumentar a punição, aumentar a multa, por exemplo, aumentar a carga tributária para aqueles realmente produtos, sobretudo, que têm um impacto muito maior na área ambiental. Ou seja, eu tenho que olhar na economia, eu tenho que olhar na saúde, porque a saúde ele é exatamente fruto desse equilíbrio do meio ambiente. Eu tenho que olhar na educação, eu tenho que olhar em todas as áreas a partir do pilar, de fato, do meio ambiente. O outro que eu acredito que é muito basilar para o nosso equilíbrio em todos os aspectos, é exatamente a questão da educação. Gabriela, eu nasci no interior do estado do Maranhão, né? E eu nasci no interior do estado do Maranhão em situações extremamente insalubres. Eu nasci numa casa de taipa, piso de chão, nem energia elétrica tinha na minha casa. Na minha cidade não tinha segundo grau. Então, eu dividi o caderno com minhas irmãs, entendeu? Eu dividi a farda com minhas irmãs. Então, esse foi um cenário que eu, na verdade, nasci. E durante toda a minha vida, eu nunca sentei no banco de nenhuma escola privada do meu estado, sempre foi escola pública. Então, com muita luta, na verdade, eu fiz meu primeiro no ensino fundamental, depois fiz o segundo grau e entrei na universidade pública. Vim para São Luís estudar ainda muito novinha, aos 13 anos de idade. E me formei em jornalismo, ainda muito nova. Hoje eu sou senadora. Então, assim, hoje eu sou senadora fruto de uma luta muito grande, respaldada e nos trilhos da escola pública, da educação pública, da universidade pública, entendeu? Então, assim, a educação, eu te diria, é o fator fundamental, é um fator, de fato, preponderante, de fato, para que nós possamos mudar de vida, sabe? Para que a gente possa ter uma vida melhor. E o terceiro pilar é exatamente o humanismo, os direitos humanos, o direito à vida, entendeu? Não dá para você pensar nada nesta vida se você não pensar a partir do olhar, de fato, dos direitos humanos, entendeu? Da defesa da vida, do respeito ao contraditório, entendeu? Da tolerância, da vida das pessoas. Então, eu acho que se você coloca isso em qualquer área da administração pública, em qualquer caminhada, você consegue chegar lá, você consegue, de fato, mudar a realidade. A gente tem visto realmente no Brasil uma desigualdade muito grande social, né? Você vê, por exemplo, que o fosso entre ricos e pobres aumentou muito no Brasil. Você tem mais ricos e mais pobres agora no período de pandemia. E esse fosso que se dá, no meu entendimento, exatamente pela falta desse olhar. O olhar humanitário, o olhar na perspectiva da educação, de dar oportunidade. E quando eu falo dos direitos humanos, eu falo dos direitos humanos porque eu quero aglutinar todas as demais áreas que são fundamentais, entendeu? O olhar na perspectiva da economia, o olhar na perspectiva da saúde, entendeu? Quer dizer, da cultura, quer dizer, tudo isso passa pelo valor à vida das pessoas, entendeu? Pelo valor à vida, independentemente do que ela seja, do que ela possa seguir, do credo, da religião, do sexo, enfim, independente do gênero, independente de qualquer coisa. Essas pessoas elas têm que serem vistas como seres humanos, entendeu? Como pessoas que têm direitos, como pessoas que têm valores, como pessoas, de fato, que precisam ter as suas garantias individuais, que, aliás, é algo que a gente quase não está vendo nesses dias no Brasil.
Como eu disse, a gente está vendo uma deturpação de um princípio basilar que é a democracia. O nosso Estado Democrático de Direito, ele está, que é muito fortalecido a partir da nossa Constituição que nós tivemos de 88, mas esses valores, infelizmente, estão muito combalidos por este governo que a gente realmente está vivendo agora, né? É um governo que, infelizmente, não valoriza esse olhar diferente, entendeu? É olhar para você como uma pessoa diferente de mim e olhar respeitando exatamente o que você é, garantindo e assegurando de fato os seus direitos, porque esses direitos são universais. Nós tivemos, aliás, conquistas no Brasil universais que a gente jamais pode deixar de lado, que é o direito que está na Constituição Federal, que é o direito à alimentação, que é o direito à saúde, que é o direito à segurança, que é o direito de ir e vir, que é o direito ao lazer, sabe? Que é o direito daquilo que é elementar para que nós possamos, de fato, ter uma vida digna. E senadora, você falou um pouco sobre desigualdade na sua resposta. Eu quero só complementar um pouquinho. Quando você fala em redução de desigualdade, a gente está pensando em deixar a situação das pessoas mais equivalente no ponto de partida, então a gente está falando de desigualdade no ponto de partida, desigualdade de oportunidades, ou a gente está falando também de igualdade, de mais igualdade no ponto de chegada? Eu acho que dos dois lados, sabe? Veja bem, as pessoas, elas estão... Eu citei o meu próprio exemplo de vida. Como é que você melhora isso? É quando eu dou lá atrás educação de qualidade para minhas crianças do meu estado. Gabriela, aqui no Maranhão, nós tínhamos até recentemente mais de 1.500 escolas de taipa, sem nenhum tipo de salubridade, sem um acesso a nada. O nosso estado, a cobertura digital, inclusive, é muito baixa. Então, aqui o governador mudou todas as escolas de taipa por escolas de alvenaria. Então, esse é o ponto que você começa. Eu tenho que investir na criança e no adolescente. Investir na criança e no adolescente é investir no futuro, é investir na sociedade. Para eu poder reduzir essa desigualdade, eu preciso passar por várias etapas. Por esse investimento, eu preciso ter uma legislação melhor, que eu possa tributar, por exemplo, os que ganham mais no Brasil, né? Nós temos, por exemplo, 1% da população brasileira que detém 30% de toda a renda do Brasil. Então, você tem um volume de pessoas no Brasil que tem um salário acima de R$500 mil e que não são tributados. Então, esses tributos que poderiam reverter, por exemplo, eu apresentei um projeto de lei, Gabriela, que é exatamente na tributação de grandes fortunas e na tributação, por exemplo, sobre lucros e dividendos. A gente renderia no Brasil 80 bilhões de reais, que sustentaria, por exemplo, um auxílio de R$800 para crianças de até 6 anos de idade de todo o Brasil que estão em situação de extrema pobreza ou de pobreza, que são hoje beneficiados, por exemplo, pelo programa, pelo Bolsa Escola, não é? Pelo atendimento, na verdade, que é feito hoje pelos programas de transferência do governo federal. Eu teria como pegar esse recurso de um volume hoje que é grandioso. Você compara, por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos. Nós temos aqui, no Brasil, a tributação, por exemplo, sobre heranças de algo em torno de 9% a 10%. Nos Estados Unidos, nós temos estados que a tributação chega a quase 60%. Então, o Brasil tributa muito mal, ele cobra muito mal. Nós temos uma carga tributária muito alta e é uma carga tributária que incide sobre as minorias do Brasil. Então, nós precisamos melhorar isso. Para quê? Nisso, a gente vai diminuindo esse fosso. Eu vou dar oportunidade aqui para minhas crianças e adolescentes, logo lá na escola, logo lá no ensino fundamental, eu vou melhorar isso, mas eu vou aqui em cima começar também a fazer um equilíbrio fiscal para que nós possamos realmente melhorar e diminuir essa desigualdade no Brasil. A desigualdade no Brasil hoje, ela é tão grave porque ela criou uma massa de uma população que fica totalmente desalentada. Ela não tem uma expectativa de vida hoje, nem tem para amanhã, entendeu? Então, isso daí é uma ação conjunta, é uma ação que a gente precisa agir, na verdade, em várias etapas, não é? Para que a gente, de fato, possa diminuir essa desigualdade no Brasil. E senadora, agora falando um pouco sobre gestão do Estado, assim, eu quero saber se a senhora acha, eu vou esquecendo, se você acha que o Estado é sempre um melhor gestor do que a iniciativa privada ou se em algumas situações a gestão privada se mostra como a melhor opção. Não há dúvida que há
não há dúvida que, em alguns momentos, a iniciativa privada mostra-se como uma melhor gestora, não é? É por isso que eu acho que as privatizações no Brasil elas precisam acontecer não de forma deliberada, mas eu acho que algumas áreas elas precisam, na verdade, ter um pouco de gestão privada, exatamente para dar um pouco de equilíbrio. Você vê a telefonia no Brasil, o que foi que aconteceu, né? Você passa a dar mais acesso à população, a população que acaba sendo mais excluída. Então, ela melhora, na verdade, esse serviço. Então, se você dá mais efetividade, naturalmente, que aquilo que é possível dar mais efetividade, você passa, de fato, para a iniciativa privada. O que não é, o Estado, na verdade, pode comandar, até porque o Estado tem condições para isso. Agora, a gente precisa saber, a gente precisa fazer uma linha de equilíbrio, entendeu? Sair privatizando tudo, sair passando tudo para a iniciativa privada, não dá. Então, eu acho que para cada caso você precisa fazer realmente uma linha de estudo, para cada caso você precisa fazer uma avaliação específica, porque o objetivo final qual é? É prestar um serviço com maior eficiência, é dar um resultado melhor à sociedade, é promover o acesso melhor, não é? Então, se você tem condições, de fato, de promover o acesso melhor, você automaticamente vai partir, de fato, para a área da privatização, não é para passar realmente para o setor privado. A gente tem vivido, agora mesmo, a gente acabou de ter um debate aqui sobre a questão da energia. Não é? Mais lá atrás, nós tivemos acerca do saneamento. Você sabe qual é o grande problema, às vezes, Gabriela? O projeto que tratava, por exemplo, do saneamento básico no Brasil, ele era um projeto que, na sua essência, ele era bom, mas, ao mesmo tempo, lá dentro dessa estrutura, não houve gatilhos específicos para atender populações mais pobres do Brasil, municípios mais pobres, municípios mais distantes, que não serão atrativos para essas empresas. Então, é bem aí que o Estado tem que entrar, entendeu? Tá bom, eu tenho uma área aqui que ela é mais atrativa para o setor privado, eu vou deixar. Para cá não dá. Aí entra o poder público, porque o poder público ele entra para compensar essa ausência do acesso aos serviços. Então, se eu tenho uma população que ela não é atrativa para a área empresarial, lá o poder público tem que chegar e tem que agir. Ele tem que dar aquilo que é o básico, que é colocado, inclusive, na Constituição, aquilo que eu coloquei lá atrás. Por exemplo, no meu estado, nós temos restaurantes populares. Por quê? Com pagamento da comida de R$ 1, porque lá no povoado, lá na cidade, lá que é distante do centro urbano, lá a população não tem dinheiro para comprar comida. Então, eu vou ter que promover para esta determinada população lá um restaurante popular, mas também para esta mesma população e para as outras populações tem lá o restaurante sofisticado, o restaurante realmente privado, que as pessoas realmente poderão ter acesso. Então, a gente precisa fazer, de fato, essa avaliação, esses juízos de valor, para, de fato, promover esse equilíbrio. E a sua avaliação sobre a ajuda feita pelo Estado às empresas por meio de créditos subsidiados ou isenções fiscais, por exemplo? Eu acho que o crédito subsidiário ele é muito importante. Eu vou te dar um exemplo aqui. O transporte público, por exemplo. O transporte público ele não consegue, às vezes, sobreviver de forma individualizada, né? Então, porque você tem que ter lá uma taxa, um pagamento da tarifa, não é que seja uma tarifa, na verdade, mais condizente com a sociedade, com a população, que é a população de renda baixa, quem pega ônibus coletivo é uma população, de fato, de renda baixa. Então, para este ônibus que está lá, sobretudo, eu preciso garantir aqui um acesso maior de ônibus a essa determinada comunidade. O poder público tem que fazer o subsídio, porque se ele não subsidiar, o que vai acontecer? A empresa não vai para lá. Então, aquela população vai ter um ônibus ou 2 ônibus no dia inteiro para poder vir para um grande centro urbano. Então, para ali, eu preciso, de fato, ter uma ajuda. Então, eu acho que o incentivo fiscal ele é importante para determinadas situações. O subsídio que o governo dá em determinadas situações, ele não somente é importante, ele é necessário. Porque nós temos... O que é o tributo? O tributo, eu vou pegar aqui o dinheiro de toda a sociedade brasileira, ele vem para cá, para o poder público, e no poder público eu vou, através de uma estratégia, de um plano de ação, fazer o direcionamento para atender exatamente as classes mais desprotegidas, não é a população mais minoritária. Então, é para essa população que eu tenho que subsidiar para eu poder
diminuir o que a gente está falando de desigualdade, para eu poder diminuir esse esforço, para eu poder dar oportunidades mínimas de sobrevivência para essa determinada comunidade.